propósito da nossa vida é dar sentido a ela. E nós não temos feito isso. Nós estamos vivendo exatamente como viviam nossos ancestrais, tendo medo de tudo, querendo controlar tudo. Nós ganhamos inteligências, mas queremos controlar o mundo. Não vamos controlar o mundo. Se a gente não quiser engordar as estatísticas das pessoas que no futuro vão adoecer de ansiedade, depressão, suicídio e vícios, compulsões em geral, a gente vai ter que rever a nossa evolução. E vai ter que entender que a nossa inteligência tem que ser melhor usada. E usada para que a gente possa, de fato, evoluir. De alguma maneira, a gente começou a entender que o ser feliz, ou estar feliz, ou o sentido da vida, era algo em manada, que foi vendido para a gente. Né? A gente tem muito medo, hoje, subjetivo, de não ser bem-sucedido, de não tirar a nota que acham que a gente merece, de não ter condições de comprar as coisas que dão status. Mas a gente esqueceu que esse não é o sentido da vida. Até porque, gente, qual é o sentido da vida, racionalmente falando? A gente nasce carequinha, sem dente e sem saber nada. Aí a gente leva anos aprendendo, crescendo o cabelo, trocando os dentinhos. E aí, um belo dia, a gente começa a envelhecer e perder isso tudo, inclusive os cabelos vermelhos. Né? A gente vai deixando os cabelos brancos, a gente vai perdendo dente, a gente vai perdendo também o nosso conhecimento acumulado. Qual o sentido lógico disso? Nenhum. Nenhum sentido. E isso significa que, de forma totalmente burra, a gente continua acionando os mecanismos de medo e ansiedade como éramos quando éramos homens primitivos. O que nós temos que fazer se a gente não quiser adoecer de ansiedade? Existem outros circuitos, muitos outros circuitos dentro do cérebro. E os circuitos que vão fazer a gente cumprir o nosso sentido da vida, dar sentido à vida, de sermos melhor para nós e para os outros, ele começa quando a gente começa a usar outros circuitos do cérebro que estão muito pouco utilizados, que são os circuitos da empatia, o circuito da gentileza e o circuito da compaixão. As pessoas falam muito disso, mas não praticam. Eu vejo muita gente ter empatia, mas empatia por empatia, gente, é nada. Empatia significa que eu me sensibilizo com o sofrimento do outro, ok? Mas o que eu faço para mudar o sofrimento do outro? Se eu não tiver compaixão, eu não faço nada. A compaixão é que me faz agir para diminuir o sofrimento do outro. A gentileza é um circuito que a gente pratica e que a gente vai abrindo novos circuitos no cérebro. Quem de nós se programa aqui para fazer coisas desse tipo? Aí depois fala assim, eu ando tão estressado. Não tem jeito, um circuito antigo, como era o circuito do medo, da ansiedade, ele só vai ser desativado ou mais ou menos equilibrado se a gente acionar outros circuitos. E os circuitos que nós temos que acionar são os circuitos da solidariedade, o circuito da gentileza, da generosidade. Só assim nós vamos ter menos ansiedade, vamos ter menos medo e vamos viver num mundo um pouquinho melhor. Não é uma utopia o que eu estou falando, é simplesmente um conhecimento em cima daquilo que o cérebro mostra para a gente. Nós ganhamos um cérebro novo, mas utilizamos ele como se ele ainda fosse velho. O conhecimento é o primeiro passo para a compreensão e a transformação. Nesse curso, vamos abordar tudo sobre o transtorno de personalidade borderline, desde os conceitos básicos, as causas e até os tratamentos mais avançados. Eu estou ansiosa para começar essa jornada de aprendizado com você. Vamos lá?